paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, mais um momento com o Senhor, mais um encontro com o nosso Deus, que nos fortalece, nos guia, nos protege. E hoje eu tenho certeza que Ele vai dar um dia maravilhoso para você. Creia, pois Ele está sempre do teu lado para te ajudar a prosseguir, mesmo que ao teu redor todas as circunstâncias sejam desoladoras. Ele tem promessas de bênção, de vitória. Ele é o teu consolo quando há momentos desesperadores. Ele é a tua força quando você está fraco. Ele é a alegria quando o teu momento é só de tristeza. Por isso, quanto mais perto dele, mais certeza de que seremos abençoados. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Hoje eu quero meditar com você sobre escolhas certas que mudam a vida. Com certeza, pautadas na palavra de Deus, na vontade de Deus, pautada naquilo que Deus nos dirige a fazer. Nós não podemos pegar o que não é nosso para ser nosso. O que Deus tem para você não vai contra princípios que Ele estabeleceu em sua palavra. Também não é uma cópia da vida de alguém. O que Deus tem para você é único, é especial. Deus tem um propósito para a tua vida. Ele não necessariamente é igual ao outro. Então, olhe para Deus, que Ele tem toda a resposta. Queridos, nem toda a oportunidade que chega veio dele. Temos que estar vigilantes. Então não se mova pela necessidade, porque muitas vezes ela achará o seu preço. Escolhas erradas têm consequências pesadas. Deus sabe exatamente o que você precisa e você precisa aprender a confiar na fidelidade e na provisão dele. Se permanecer firme na palavra, ele te manterá protegido, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ele cumprirá o propósito para o qual você foi designado. Então aprenda a esperar a direção certa de Deus, a direção que Ele tem para a tua vida, aquela que traga os resultados positivos, vitoriosos, que tanto você deseja ter. Então lembre-se, seja guiado pelo Espírito Santo. Faça escolhas certas e tenha boas colheitas. Faça escolhas certas e viva o melhor de Deus. Algo proveitoso, extraordinário que Ele tem para você. Que é sempre o melhor vindo do trono de Deus. Quantas vezes você poderia talvez ter evitado colheitas ruins se tivesse feito as escolhas certas? Não escute opiniões daqueles que não têm nada para te oferecer, que não terão que lidar com as consequências, mas seja ousado em perder para ganhar o melhor de Deus. Não se lamente por aquilo que você já viveu, mas viva o hoje com coragem, com maturidade de fazer tudo diferente, segundo a vontade do Pai. Você hoje está tendo uma oportunidade de viver uma nova história escrita pelo próprio dedo de Deus, talvez em consequência de renúncias que você fez, de escolhas acertadas que você fez. Não perca tempo olhando para trás e assim perdendo a chance de viver o que está à sua frente. O melhor está por vir. Você precisa declarar essa palavra na sua vida. Não deixe que as circunstâncias ao seu redor definam tua vida, teu futuro.
Elas apenas estão ali e um dia vão passar. E o que você decide aprender com elas vai te preparar para uma nova fase na tua vida. E eu declaro, o novo já nasceu para você. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus nos diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as demais coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não podemos ir atrás dos nossos pensamentos, temos que ir atrás da vontade de Deus. Apesar de nós termos esse coração corrupto, nós podemos fazer um pedido ao Senhor por um coração novo. Não no sentido natural, não se trata de realizar um transplante, mas é um coração que viva, que escolha viver segundo os valores de Cristo, segundo os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Trata-se de uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitudes. E como diz no Salmo 51, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Um coração que quer viver a tua vontade, ó Pai. Aleluia! E se fizermos esse pedido genuinamente a Deus, a resposta dele vai ser o que está escrito aqui em Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluia! Deus é muito bom e com certeza Ele tem o melhor para as nossas vidas. Sempre. O caminho do Senhor é de bênçãos, mas a nossa vida é feita de escolhas. Se escolhemos desobedecer, escolheremos maldição. Mas se escolhermos obedecer e tivermos temor ao Senhor, Ele fará transbordar em nossas vidas, em nossos lares, bênção sem medida. O caminho da obediência traz bênção, já o caminho da desobediência é um imã que atrai maldição. Então, façamos escolhas sabiamente, buscando sempre a orientação do Senhor para que a nossa sorte e a do nosso país, da nossa família, do nosso próximo sejam mudadas. E assim nós possamos viver a realidade desse Salmo 126, quando ele nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Oh, glória! Tome decisões certas, faça escolhas certas, tome atitudes corretas, pautadas na palavra de Deus. Embora Deus seja soberano, Ele nos conhece e Ele nos concede o direito de escolha e o poder de decisão. Como nós já aprendemos aqui na introdução, depender de Deus, o nosso futuro, então será maravilhoso, perfeito, mas temos que fazer a escolha correta. Sabemos que tudo na nossa vida passa por escolhas, e as escolhas fazem parte do nosso dia a dia. Todos os dias eu e você temos escolhas para fazer. A vida é cheia de escolhas. Desde que roupa eu vou usar, que emprego eu vou querer ter, com quem eu vou me casar, quantos filhos eu terei, farei ou não farei uma graduação, são escolhas.
E nós temos que entender que essas escolhas nós precisamos colocar diante da análise do nosso Senhor. Nós vamos escolher nossos relacionamentos, nossa amizade, nosso cônjuge, mas não faça nada sem colocar diante do Senhor. Os caminhos, todos os nossos caminhos são feitos de escolhas, decisões. E o que você é hoje é consequência das escolhas que você já fez lá no passado. Se o teu hoje não tá legal, mude as escolhas. Coloque-as sobre a análise de Deus. Sendo assim, as escolhas que você fizer hoje também poderão mudar o seu futuro. Tanto para um lado como para o outro. Ou de bênção ou de maldição. Por exemplo, o fato de estar agora comigo, meditando na palavra do Senhor, acompanhando esse devocional, foi uma escolha que você fez. Também é uma escolha você continuar, criar o hábito de dia após dia, toda manhã, fazer o devocional conosco. É decisão sua. Para melhorar sua vida, para edificar, para ser inundado pelo poder do Espírito Santo e ser sábio nas suas escolhas. Eu não sei qual é a motivação que te fez chegar até aqui, mas eu sei que o importante não é a motivação, mas o que você decidir daqui para frente. A diferença que você quer fazer na sua vida daqui para frente. Mas é uma decisão sua de praticar todos os dias leitura, oração, adoração. É isso que vai mudar a tua vida. É a orientação que Deus tem para a tua vida todas as manhãs, antes de começar a tua rotina diária de atividades. A palavra de Deus é para aquele que a pratica. Ele ouve o conselho do Pai e o pratica, e é bem-sucedido. Mas nós sabemos que muitas vezes nós pensamos. Às vezes pensamos errado, às vezes pensamos certo. Mas aquilo que nós pensamos influencia diretamente nas nossas escolhas. E como nossas escolhas influenciam a nossa vida, dão rumos, às vezes certos, às vezes errados. As escrituras, em muitos dos seus textos, relatam exemplos de pessoas que fizeram escolhas que mudaram completamente suas vidas e os seus destinos. Alguns desses exemplos nós podemos tomar para tirar exemplos preciosos, lições de vidas para as nossas próprias escolhas. Alguns não, porque fizeram escolhas totalmente erradas e o seu futuro, a consequência foi destruição. Lembre-se, você precisa analisar a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo te ilumine para que você possa entender o que Deus está querendo falar a cada amanhecer ao teu coração. Por exemplo, a escolha pelo pecado da desobediência, isso nós vemos desde o princípio da humanidade. Nós vemos que o Senhor nos deu essa livre vontade, liberdade de escolha. Porém, o Senhor também nos direciona através da sua palavra a obedecer sua voz. Porque da mesma forma que Ele nos deu a escolha certa, Ele também nos dá a sabedoria quando a pedimos para poder escolher da melhor maneira. No Éden nós podemos ver que os pais da humanidade, Adão e Eva, foram instruídos por Deus a não comerem de uma determinada árvore.
Eles podiam comer de toda a árvore, mas não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, como nós podemos ler em Gênesis 3:3. Meus queridos, você que já leu a palavra de Deus, já sabe, foi justamente dessa árvore que eles comeram, ouvindo a voz da serpente, o próprio Satanás. Em 3 afirmações da serpente, Eva, ela foi induzida por Satanás a pecar contra o seu Deus. Na primeira afirmação ele diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Nessa primeira afirmação vemos o inimigo colocando dúvida na palavra de Deus. Na segunda afirmação ele diz, nós podemos ler que então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Nessa segunda afirmação ele colocou desconfiança nessa ordenança divina e a aliviou das consequências da transgressão. E o diabo disse mais para ela, veja que nós podemos ler: se comerdes, é certo que não morrereis. Isso só foi conversa do vosso Deus. Muitas vezes as bandejas que o inimigo oferece visam nos ludibriar, desconfiar de Deus, para que nós não possamos obedecer a sua palavra, suas ordens, que são direcionadas a nós para o nosso bem-estar, para a nossa proteção e também para termos acesso à vida eterna. Mas houve mais uma afirmação onde o inimigo declarou: porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nessa afirmação o inimigo aguçou a curiosidade de Eva para que ela pecasse. Talvez lá no seu interior passou: vou ser igual a Deus, ter os mesmos poderes. E assim ela começou a fantasiar em comer daquela fruta. E é assim que o inimigo ainda faz hoje, meus queridos. Ele coloca curiosidade, ele coloca dúvida para que a pessoa caia. E com isso deixe de ter comunhão, intimidade com Deus, um relacionamento puro com o Senhor. Nós vemos aqui nessas 3 afirmações que o inimigo fez para Eva, que ele a induziu para fazer uma escolha errada, uma escolha que trouxe consequências para toda a humanidade e está perpetuando até hoje. O inimigo fez com que eles pecassem, colocando dúvida, desconfiança, curiosidade dentro do coração deles. Meus queridos, existem basicamente 3 fases da tentação e do pecado para que o pecado aconteça, e isso gera em nós dúvida com relação à palavra de Deus, com relação às promessas sobre a nossa vida, e também desconfiança de que todas as promessas que Ele deixou para nós, de que isso não vai acontecer, e curiosidade daquilo que está escondido, daquilo que ainda está oculto, daquilo que Deus ainda tem preparado para nós, mas num outro nível, num outro patamar. Através disso, nós podemos perceber claramente ali em Gênesis que o diabo, o inimigo das nossas almas, introduziu à humanidade a incredulidade, a desobediência, a desconfiança, a dúvida em seu coração. Queridos, analisando tudo isso, eu creio que o maior pecado que nós podemos cometer é quando nós não cremos no que diz o Senhor na sua palavra.
Não desconfie de nenhuma dessas palavras, dessas promessas. Elas são reais, elas são para você. Elas vão acontecer no momento em que você se posicionar no centro da vontade de Deus. Mas o inimigo quer que você não creia em Deus, que você não creia na sua palavra, que você não creia nas suas promessas, que você desobedeça os seus mandamentos, para que o seu coração fique confuso e que as suas decisões sejam precipitadas e que os seus caminhos sejam tortuosos, de dor, de luta, de perdição. Esse é o desejo do inimigo para a tua vida. O inimigo sabe exatamente que se fizermos as escolhas erradas, isso vai influenciar toda a nossa vida, a nossa e as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, quando as escrituras dizem que há um caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, é o próprio Senhor nos alertando para seguirmos o que Ele tem destinado, reservado para cada um de nós. Deus sempre quer o nosso melhor. Também diz na palavra do Senhor em Romanos que o salário do pecado, da desobediência, da transgressão é a morte. Muitas vezes não é de imediato morte física, mas é uma morte espiritual, onde nós não temos mais relacionamento com Deus, onde não ouvimos mais a voz de Deus e andamos pelos nossos próprios pensamentos, que são pensamentos de confusão, de morte, de dúvidas. Só que isso não é o fim. Queridos, apesar de tudo isso, sempre existe uma solução vinda de Deus. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz que se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Quando somos justos e fiéis e por um momento cairmos numa dúvida, temos um advogado. Porém, não devemos usar isso como uma regra. Continuar pecando livremente. Mas isto é uma exceção para quando de vez em quando acontecer homens, mulheres, fiéis, retos, tementes a Deus, cometerem uma falha. Tem um advogado diante de Deus. A regra principal, básica das nossas vidas é: devemos procurar sempre fazer o que é certo, de acordo com a palavra, os mandamentos e a vontade de Deus. Queridos, nós não precisamos estar caminhando por caminhos tortuosos, mas nós precisamos hoje mesmo entender as consequências das nossas escolhas. Não podemos ficar em cima do muro no que se refere a escolhas importantes. Temos a livre escolha de poder escolher o melhor. Claro que muitas vezes a nossa carne, ela prefere escolher o errado, pecar. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos esclarece. Devemos decidir em que lado devemos ficar e saber das consequências que isso acarreta, tanto o caminho do bem quanto do mal. Devemos aprender a decidir que caminho eu e você devemos seguir e quem nós iremos servir. Não podemos servir a dois senhores, somente a um, Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, que deixou a sua palavra como nosso guia, como nosso manual, onde eu procuro, pesquiso, medito e então espero ouvir a voz do Senhor
para tomar as minhas decisões e ter um futuro mais que vencedor em Cristo Jesus, que nos amou. Ter um futuro de paz, de bênçãos, um futuro pleno, abundante, que é isso que Deus Pai tem preparado para cada um daqueles que o busca, que o teme e que o ama de verdade. Medite nessa palavra e não se esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para estar sendo hoje um agente de bênção, um agente, um instrumento que leva a palavra de Deus a multidões. Que Deus te cuide, te guarde e te abençoe poderosamente.